Bom, esse vídeo é para você, estudante, que está cursando arquitetura, designer de interiores ou até mesmo está cursando outra coisa, passou por aqui no YouTube, pega papel e caneta, porque eu vou dar 5 dicas sobre algumas coisas que eu gostaria muito que tivessem me dito ou me contado, que talvez fizessem diferença hoje na minha vida. Aí eu fiquei pensando, será que a minha trajetória profissional, na fase de estudante, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a estagiar, teria sido diferente se eu tivesse acesso a essas dicas que eu separei para vocês? Então, vamos começar pela primeira. Já pegou papel e caneta? Acho que a primeira delas é assim, a faculdade, ela é um universo teórico, Eu acho que se você está trabalhando ou ainda não está trabalhando, o importante é você ter em mente que você vai ter muita teoria, mas que a prática, efetivamente, seja de um trabalho na vida real, ela é totalmente diferente. Então, procure focar naquilo que você está aprendendo na faculdade, mas não supervalorizar a faculdade como sendo algo que é único e que você não vai ter dificuldades quando você tentar pegar essa teoria e colocar na prática, porque você vai ter dificuldades e essa é uma das primeiras lições que a gente tem que aceitar. E a faculdade, ela é só um processo da nossa vida, Na verdade, ela é um estágio da nossa vida e que depois que a gente termina a faculdade, eu diria para vocês que vocês vão ter maiores problemas do que o que vocês acham que vocês estão tendo agora, Essa coisa de ter datas e trabalhos para entregar e toda a pressão envolvida que você pode estar achando que você vai ter, eu diria que depois da faculdade vai ser um pouquinho pior. E aí, para fechar essa primeira dica, procure prestar um pouco mais de atenção em algumas aulas que você acha que não estão valendo a pena estar aí, porque elas estão. E aí é meio contraditório, porque assim, se eu for falar de mim, eu me arrependo, por exemplo, de não ter prestado tanta atenção em História da Arte, porque, enfim, o professor também não ajudava muito, era sempre uma aula muito monótona, parada, com muitos slides e pelo menos eu fazia faculdade à noite para poder trabalhar de dia, então era um pouquinho mais cansativo, mas que eu me arrependo, porque eu acho que ali tinha um conteúdo muito rico que hoje na minha profissão me faz falta, então são coisas que eu tenho que olhar um pouquinho para trás. Então, preste mais atenção em todas as aulas e principalmente aquelas que você não dá muita ênfase ali para aquele professor, porque todo material e todo conteúdo, ainda que muito teórico, é necessário para a tua vida profissional. Dica número 2. Seja autorresponsável. O que isso significa? Não terceiriza o teu problema. Então, assim, se você não conseguiu desenvolver bem uma prova ou um trabalho, a responsabilidade é totalmente sua. Seja porque você não deu ênfase nas aulas que você deveria dar, ou porque você preferiu sair naquela baladinha no final de semana e aí você fez o seu trabalho correndo no domingo à noite para entregar na segunda-feira. Então, seja autorresponsável desde a época da faculdade, porque quando eu falei da primeira dica que a vida vai ser um pouquinho mais difícil do que na fase da faculdade, ela vai te cobrar outras tantas responsabilidades e assim vai ser pro resto da vida. Então, seja autorresponsável. Entenda que tudo aquilo que aconteceu de bom ou de ruim, a responsabilidade é só sua. Então, o seu resultado vai ser reflexo daquilo que do quanto você se empenhou. E aí, uma dica que eu vou dar é que, assim, pensando que se você é autorresponsável na época da tua faculdade, seja também autorresponsável no teu estágio, no teu trabalho, enfim, tudo que você venha a fazer, porque é muito importante essa relação de não terceirizar o problema, porque é culpa do meu chefe que não é tão bom, porque meu professor não é tão bom assim. Não, eu acho que hoje, na atualidade, você tem total acesso, por exemplo, a outras informações e conteúdos para não ficar responsabilizando seu professor, ou seu chefe, ou seu colega de trabalho, ou quem quer que seja. Dica número 3. Dê mais para receber mais. O que isso significa? Eu acho que ela é uma regra do universo, de verdade. Você não tem como fazer uma conta querendo receber algo se você não der a mais, ou se você não fizer algo. Então, eu acho que não só na fase da faculdade, recentemente eu estava até conversando um pouquinho com a minha equipe aqui para entender o que cada um está fazendo do seu trabalho de faculdade, de conclusão, e eu até citei isso aqui, Foi até um dos motivos de pensar em fazer esse vídeo
para tentar ajudar mais pessoas na realidade do que eu vejo hoje na minha equipe e também daquilo que eu passei. Então, o dar mais para receber mais significa que, assim, os professores, eles estão ali, eles estão atentos a entender a personalidade de cada um, mesmo que ainda com uma classe cheia, né? O professor tá ali para isso. Então, se você fizer aquele trabalho nas coxas, de qualquer jeito, o professor, ele vai sentir isso, ele vai saber isso, né? Ele vai entender que o seu desempenho ali não foi tão bom. Então, quando vier aquela nota ruim, você vai entender que você não deu mais. E assim é na vida, por exemplo, profissional. Por exemplo, muitas vezes num estágio ou no trabalho que você estiver, eu posso falar hoje como à frente aí da minha empresa que eu sempre vou olhar para os meus funcionários e perceber, é fácil de você perceber quem está dando um pouquinho mais ou quem faz um esforcinho a mais. Então, para receber mais, a gente também tem que dar mais. A quarta dica é não se acomode e não seja egoísta. Você vai perceber no final desse vídeo que uma coisa está ligada à outra, porque eu tentei criar essa linha de raciocínio, mas não se acomodar é justamente um pouquinho do que a gente vem falando. Busque as outras alternativas que de repente você não está tendo. Então, assim, se você não está culpando o teu professor por tudo, ou o teu chefe, ou o teu colega, enfim, por tudo, significa que você não se acomodou, que você foi buscar, né? Então, você foi buscar uma outra informação, você foi ler um outro conteúdo. Gente, a internet tá aí hoje, lógico que a gente tem que ter o cuidado, né, para aquilo, aonde, né, qual é a fonte que você está buscando, nem tudo é tão verídico assim, mas o não se acomodar significa que muitas vezes você vai precisar ir atrás de alguma coisa, né? Então, às vezes, num trabalho, você não tá tendo uma determinada informação, mas se você buscar aquilo, se você não se acomodar com aquilo e não ser egoísta de achar que todo mundo tem que trazer tudo para você o tempo inteiro, eu acho que a chance de você se diferenciar, tanto na tua faculdade, no teu curso e também na tua fase de trabalho, ela é muito maior, né? Então, não se acomodem. Quinta e última dica, não menos importante, seja grato. As dificuldades vão existir sempre, eu passo por diversas delas, assim, acho que eu venho trazendo sempre para minha equipe que não é porque hoje eu tô à frente de um escritório que não significa que eu não passe por problemas ou, enfim, outros desafios. O tempo inteiro eu passo por isso, mas eu acho que ser grato a tudo que você está vivendo é muito importante para te levar para outros níveis e enxergar a vida de uma forma diferente. Sabe aquele clichê do copo meio cheio ou meio vazio, que depende do ângulo que você olha para a coisa, é como você vai estar se sentindo? Acho que é isso que está envolvido o ser grato. Então, seja grato ao teu estágio, não importa se você está sentindo muitas dificuldades, se você está errando ou não, mas seja grato aos momentos e às fases da sua vida, porque assim como essa fase da faculdade vai passar e vão vir outras, ser grato em cada uma delas vai fazer com que você vivencie mais cada fase, que você esteja mais no momento presente, não importa se está sendo um desafio grande ou não, se aquele professor é muito difícil, se aquela matéria é complicada, se a prova foi difícil, isso tudo vai passar. Então, se você seguir um pouquinho dessas dicas, eu acho que vai ser mais fácil. E aí, ser grato no final de tudo isso significa passar pelos desafios de uma forma um pouquinho mais amena. Então, entender que tudo sempre vai ter solução e que vai passar. Eu criei um bônusinho aqui porque eu acho que na atualidade e pensando na minha trajetória, né, pensando nessas 5 dicas aí, um pouquinho desses temas do que talvez fizesse diferença pra mim, eu diria pra vocês: poupem dinheiro, nunca gastem tudo. Eu acho que isso teria feito diferença bastante aí na minha vida, sei lá, 10, 14 anos atrás. Então esse é um bônus aí, eu diria que é uma 6ª dica. Não saia gastando tudo, porque vai ser importante para outras fases na vida de vocês. Pimba! Espero que vocês tenham gostado das dicas, dos temas, e se você tem algum outro tema que você gostaria de trazer pra gente aqui, eu vou adorar saber, vou adorar ajudar, seja técnico, seja sobre falar mais um pouquinho aí dessa vida e do dia a dia da nossa profissão, conta aqui pra gente. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar, ativar as notificações para vocês sempre receberem o nosso conteúdo. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.